Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Pedro Paulo esse convite para estar aqui nessa casa, nessa cidade que eu amo muito, que é Leopoldina, cidade que me acolheu por 12 anos aqui no trabalho árduo que eu tinha aqui na Justiça de Leopoldina. Então, para mim é muito gratificante estar nessa casa de oração, para a gente falar sobre a lei de destruição. Então, para a gente se situar e nos responder a uma indagação, de onde saiu essa lei de destruição? O que seria? Onde que se encontra nas obras básicas essa lei de destruição? O que seria isso? Então nós vamos passar rapidamente, só para a gente relembrar, que das obras de Chico Xavier, nós temos 5 obras que são as obras consideradas básicas, não é assim? Dentre essas obras, a primeira delas, que é o Livro dos Espíritos, a segunda é o Livro dos Médiuns, a próxima, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, cada qual com as suas características, e uma não mais importante que as outras, não obstante o Livro dos Espíritos tenha sido aquele que mais incentivou, que mais aguçou o objetivo de Allan Kardec, que era reunir a resposta que aquele plano superior estava tentando nos passar aqui na Terra. Então, o Livro dos Espíritos, como o primeiro livro, ele se divide em 4 partes. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem essa, que é a parte que fala das leis morais, também conhecidas como leis divinas, porque diferente da lei dos homens, não foram os homens, não foi Moisés que a estabeleceu, foram os Espíritos baseados em todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então essas leis morais, várias delas, lei divina, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, que é o nosso tema de hoje, lei do progresso, de igualdade. É importante a gente lembrar que após Allan Kardec ter falado sobre as leis morais, grande parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde Allan Kardec pegou todos os dogmas religiosos da época, Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Várias passagens se baseiam em instruções das leis morais. E uma dessas leis morais é a lei de destruição, que está lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Então a lei de destruição é uma das leis morais. E para a gente iniciar, é interessante que a gente fale que quando a gente ouve a expressão assim, lei de destruição, isso traz um sentimento muito pesado para a gente. Lei de destruição. Porque destruir alguma coisa é você acabar com a coisa, é você aniquilar, você sumir com aquilo do mapa. Então, essa expressão é uma expressão muito pesada. Só que para o Espiritismo, a palavra tem um toque de leveza. Porque quando a gente fala perante o Espiritismo em destruição, a gente associa que após a destruição de algo, há uma transformação, há uma mudança, sempre para algo melhor, sempre com o objetivo de nos ensinar algo melhor. Então nada acaba e fica por isso mesmo, sempre existe uma razão do porquê aquilo ter acabado. Então essa lei moral diz que essa destruição, transformação é um processo natural, é necessário que haja essa mudança, esse renascimento, para que haja um equilíbrio do mundo. Então é necessário que alguma coisa se destrua, e nós vamos verificar os tipos de destruição que existe, para a gente concluir. Allan Kardec, na questão 728, indagou para os espíritos: é lei da natureza a destruição? Então olha o que os espíritos responderam para Allan Kardec: preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E olha só que interessante, que se a gente analisar, desde os primórdios, tudo foi destruído. Tudo, tanto relacionado aos seres vivos, que somos nós homens, plantas e animais, mas também aquilo que não tem vida, tudo tende a se transformar e com objetivo. Então olha só, basta a gente imaginar, na época de Cristo, por exemplo, a gente viu que existiam aqueles imperadores que tinham forças enormes lá em Roma, né, que se consideravam deuses da Grécia. Onde que estão esses templos? Só existem ruínas. Onde que existe todo aquele poder, né, todo aquele povo forte que existia na Grécia, na Roma, aquelas civilizações, não existem mais. Aqueles imperadores, se fossem tão fortes, seus corpos ainda existiriam, só que não. Todos eles desapareceram, isto é, aquela matéria que se materializava naquele imperador destruiu, não existe mais. E isso acontece com tudo, porque se a gente parar para a gente pensar assim, poxa, Jesus Cristo salvou várias pessoas com um toque. Ele salvava leprosos, ele salvava cegos, ele libertava prostitutas. Então, certo é que se ele tocou nessa pessoa, essa pessoa teria uma vida eterna. E não. Por quê? Porque a lei de destruição nos mostra que é necessário que esse tempo vai passar, aquele corpo vai passar. O próprio corpo de Jesus Cristo, como matéria bruta, teve que ser destruído, com uma finalidade muito maior de mostrar a todos nós que a vida vence a morte e que ele ainda se encontra perante nós. Então, quando a gente fala que a destruição é necessária, né, quando a gente fala que é preciso uma mudança, e nós vamos verificar isso, que nós estamos passando atualmente por isso, por calamidades, por vírus, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Será que isso é injustiça? Deus está punindo? Deus não é todo amor? Não tem a expressão de que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quisesse que caísse essa folha. Então alguma razão de ser existe. Algum fundamento para que haja essa destruição, para que objetive essa transformação, existe. Tem alguma coisa por trás disso, né? Porque Deus tem os seus objetivos. E como Ele nos criou a sua imagem e semelhança como únicos seres vivos que temos razão, que raciocinamos, Ele quer que a gente cumpra aquilo que Ele gostaria. E isso é um ciclo. As pessoas nascem, crescem, reproduzem, perdem a sua vida, depois nascem, crescem, reproduzem, isso em relação ao corpo. Então, quando a gente fala que é necessária uma destruição, é destruição do corpo, porque a gente sabe que o nosso espírito é um espírito imortal. Então, quando Deus chama para si um jovem ou uma criancinha, chama para o plano superior, às vezes as mães ou os pais pensam assim, poxa, eu estou sendo punido porque me tirou aquilo que eu mais amava, sendo que na verdade isso é um prêmio para aquela pessoa que não necessita mais desse mundo de provas e expiações que a gente está. A pessoa já está numa evolução tão grande que está num mundo feliz e às vezes arrumando o nosso terreno para esse encontro da grande família espiritual. Você pode anotar aí, Pedro Paulo, nós temos um tema a respeito da verdadeira família, que é a família espiritual, que é bem legal, viu? Você pode passar pelo patinho ali também, a gente pode voltar a falar sobre isso. Então o importante é que essa destruição ela é necessária, mas isso tem que ser feito ao seu tempo, porque senão as pessoas pensam assim, ah não, então vamos destruir tudo para já ver a transformação. Não, é necessário que as coisas, né, você vê que as evoluções das civilizações, elas tiveram seu tempo. A civilização grega teve seu tempo, os astecas, os maias, os romanos, Jesus Cristo, passou tudo no seu tempo.
Porque se a gente atropelar aquilo que a divindade já esperou para que fosse cumprido no tempo de Deus, a gente não consegue cumprir a sua função. A gente não consegue cumprir a missão que cada um de nós tem. Então olha só que interessante. Quando a gente fala em destruição, a gente sabe que sempre que a gente desencarna, o nosso corpo ele vai para debaixo da terra e o nosso espírito continua a sua caminhada para cumprir o seu currículo espiritual, a sua missão. E o interessante é que sempre a gente ouve as pessoas falar assim: fulano de tal passou dessa para uma melhor. Não é assim que eles falam? Eu estou doido para passar dessa para uma melhor. Então as pessoas falam isso, que quando desencarna passa dessa para uma melhor. Só que por outro lado, as pessoas têm um medo danado da morte. Aí Allan Kardec fez essa indagação para os espíritos. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, por que o homem tem instintivamente horror a isso? Isso é motivo de apreensão, por um motivo muito simples. Nós temos enraizados dentro de nós, no âmago de cada um de nós, um sentimento de conservação. E quando ainda em espírito, lá na erraticidade, foi permitido que a gente reencarnasse já com a determinação daquilo que seria necessário que a gente cumprisse para que progredíssemos. Então, cada um de nós, Jesus conhece. Então Jesus disse: o Senhor tem que vir porque existe a necessidade de expiação em relação a isso. O outro precisa provar isso. Cada um de nós tem essa responsabilidade. E isso intimamente nos faz preservar o nosso corpo, porque nós temos essa missão. Nós temos família, nós temos compromisso na casa espírita, nós temos compromisso no nosso bairro, na nossa cidade. Então isso que nos faz temer ocorrer da morte. Vamos deixar para isso acontecer depois que tivermos a consciência tranquila de que aquilo de melhor que poderíamos fazer, nós fizemos. Então olha só, em relação à destruição também, Allan Kardec perguntou assim para os espíritos: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição dos animais? Então essa é uma questão que vira e mexe eles trazem a lume em discussões espíritas, porque algumas pessoas acham, por exemplo, que é proibido comer carne. Então o espírito é proibido de comer carne? Não. É proibido que um animal perca a sua vida para que você se alimente? Não. O próprio Evangelho fala que é necessário nutrir o corpo, a carne, com a carne. Então o que os espíritos disseram? Que se for para a manutenção do seu sustento e da sua segurança, você tem direito de tirar a vida de um animal, né? E isso é claro, se o animal estiver vindo nos atacar, a pessoa fala assim: não vou deixar ele me atacar, porque eu não posso me defender ou fazer algum mal. É errado, tem que se defender. Só que se exceder aos limites, infringe a lei de destruição. Então nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas postam foto com a espingarda daquela gigante com o pé em cima de um animal daqueles gigantes. Isso é doído demais. Outro dia eu entrei num site, um cara postou com um sorriso enorme, com o pé em cima de uma girafa branca, que era a última girafa branca da espécie que existia no planeta. O cara matou por matar, pelo esporte. Então isso infringe a lei de destruição lá no seu âmago, lá no coração. Aí agora nós vamos entrar na parte da lei de destruição para explicar o que nós estamos vivendo hoje, para explicar o que os municípios aqui da Zona da Mata viveram nos últimos 2 meses, atacados por 3 enchentes que subiram 8 metros, quase 9. Várias pessoas perderam casas, várias pessoas perderam bens materiais, tivemos mortes, né? Aí Allan Kardec perguntou para os espíritos: com que objetivo fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores?
nós podemos considerar o coronavírus também, que nós estamos vivendo, como um flagelo destruidor. E por que Deus fere a humanidade por meio desses flagelos? Com o objetivo de fazer com que a gente progrida mais depressa. No fundo, sempre há o lado bom. Porque em cada necessidade extrema dessa, a espiritualidade consegue com que a gente se melhore, com que a gente avance muito mais rápido. A gente iria demorar, às vezes, meio século para você ter um coração bom o suficiente para ver que o seu vizinho foi atingido por uma enchente. Pois não. Mas Deus é com bondade. Deus não faria isso conosco. Isso é na mente humana mesmo, né? O homem mesmo está criando tudo isso, não? Não, na verdade, o objetivo de Deus é todo bondade, como você disse. Então Deus nos mostra que nas dificuldades é necessário que a gente se transforme. Nós não estamos falando que a lei de destruição na verdade é uma transformação. Então imagine que você tivesse com seu coração apertado, com seu coração rude, não tem vontade de ajudar as pessoas, não tem vontade de ser fraterno, de amar ao próximo. Quando você vê que o outro perde tudo na enchente na casa dele, o seu coração abre e você se transforma numa pessoa melhor. Você mostra que aquilo que existe de material sobrando em você pode ajudar uma outra pessoa. No fundo, sempre há essa bondade. Então a gente vê, Estados Unidos tem uma guerra econômica enorme com a China. Diante dessa situação enorme do coronavírus, eles se deram as mãos e estão trocando até a aparelhagem, que na China não está sendo usada mais, mandando para os Estados Unidos, coisa que a gente não poderia imaginar. Então, através de uma calamidade, de um vírus que está assolando como pandemia todo o planeta, Deus nos mostrou que não existem inimigos, que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos de mãos dadas e necessitamos disso. Então a gente passa, aquilo que a gente qualifica às vezes como flagelo, são necessários para que a gente evolua muito mais rápido. Então eu coloquei ali, por que Deus permitiu as enchentes? E isso é muito triste, né? Eu sei porque eu participo também de uma casa espírita lá em Cataguases, que a gente tinha dado uma faxina nela que demorou 24 horas, a casa inteira trabalhando. Daí há 2 dias ela subiu aquilo e mais 1 metro do que a gente tinha. Me pergunto se alguém ficou aborrecido por isso. Não. A gente trabalhou, a gente viu que nós, humanos encarnados, somos capazes de superar os flagelos. Nós somos entendedores de que há uma razão de ser. Se não houvesse, Deus não o teria feito. Como a nossa irmã lhe disse, Deus é todo bondade, Ele jamais. Então, se você estiver passando por um pior momento da sua vida, agora estiver amargurado, ou sem trabalho, com problema de drogadição na sua família, sem saúde, passando por uma doença, Deus sabe o porquê você precisa daquilo. E isso vai te fazer uma pessoa mais forte. Se a gente souber aceitar isso com resignação, nós vamos aumentar vários degraus na nossa evolução espiritual. A gente não pode murmurar, porque às vezes a pessoa pensa assim, Deus está me punindo, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Deus pune alguém? Não. Se você está passando por isso hoje, é porque em alguma ocasião de todo o seu currículo, de todo o seu momento espiritual, você praticou algum ato que pela lei de ação e reação que a gente tanto defende no Espiritismo, você está precisando passar por isso, e isso vai te fazer bem. Então a gente vê que as enchentes, por exemplo, causam uma destruição danada, mas isso abre os nossos olhos. Gente, será que nós não estamos maltratando muito a nossa natureza? Será que não seria necessário que as pessoas, quando forem construir à margem dos rios, não vão pensar assim, não, vamos proteger esse rio aqui, vamos plantar árvores aqui, vamos plantar matas ciliares em volta desse rio, para que se um dia ele subir muito, não vá atingir as pessoas. Então abre os nossos olhos
para a importância da natureza. Abre os nossos olhos para a necessidade de ajudar o nosso próximo. E nós estamos falando da lei de destruição. Na palestra sobre a lei de conservação, a gente tem os olhos abertos para cada barbaridade que a gente faz no silêncio do nosso coração. Porque se a gente abrir o guarda-roupa, nós temos lá 2, 3, 4 pares de tênis, 3 chinelos, as mulheres têm 5 bolsas, tem tantas calças, sabe? Né? Sempre querem o melhor telefone. E existem pessoas que nesse momento, às 7 horas e 20 minutos do dia 16 de março, estão calçando chinelos feitos de garrafa PET, com corda. Existem pessoas que no momento que a gente está aqui batendo nosso papo já, ou com um lanchinho da tarde no estômago, ou com a janta no estômago, tem pessoas nesse planeta que não fizeram nenhuma refeição e estão orando para se alimentar do alimento espiritual, porque o alimento material não existe naquela mesa. E a gente está reclamando. Nós temos que ter atenção em relação a isso. E uma coisa importante quando vem esses flagelos é a gente reconhecer que nós somos impotentes. Se Deus disser, tem que passar por isso, não adianta murmurar. Nós somos impotentes diante das obras da divindade. Nós temos que valorizar a nossa vida. Aí Allan Kardec perguntou para os espíritos assim, meio que cutucando os espíritos: poxa, mas não poderia Deus, para a melhoria da humanidade, fazer coisas que nos fizessem sofrer menos do que esses flagelos? Deus não poderia nos dar um toque desse com alguma coisa mais leve do que um coronavírus? Ou mais leve do que o rompimento de uma barragem de Brumadinho? Ou que um terremoto? E os espíritos responderam: Deus a todo momento lança sementes no coração de cada um de nós para nos fazer pessoas melhores. E a gente não consegue observar. A todo momento nós temos toques nas nossas vidas, nós temos intuições de que devemos fazer algo de bom e não fazemos. Então é necessário que, olha o que os Espíritos disseram, é necessário, portanto, que seja castigado no seu orgulho. Que seja castigado no seu orgulho para mostrar a nossa fraqueza. Então, a todo momento, a gente vê a necessidade que a gente tem de ajudar o meio ambiente e a gente não faz nada. A pessoa às vezes abre uma bala ou abre um biscoito, toma um copo de refrigerante e joga o copo na rua, joga o copo no rio, ou abandona um colchão ou um móvel velho na beirada de um rio, aí a enchente vai e leva aquilo. A todo momento nós temos toques, nós temos atitudes que não deveríamos ter tomado e a gente toma. Aí Allan Kardec perguntou para os espíritos assim: é dado ao homem conjurar? Aí eu acrescentei ali que no sentido da frase está prevenir ou afastar os flagelos que o afligem. Então nós homens, nós podemos afastar determinados flagelos que a gente passa por eles? Então os espíritos deram essa resposta de duas formas. Primeira coisa que eles disseram é que várias coisas que acontecem nas nossas vidas, que são denominados como flagelos ou tragédias, acontecem por irresponsabilidade nossa, por falta de imprevidência, por falta de não ter tomado determinados cuidados para a gente se prevenir disso, né? Então, se eu perguntar para vocês assim, o rompimento de uma barragem de Brumadinho, será que isso foi uma imposição divina ou será que isso foi imprevidência, foi falta de cuidado do homem? Então cada um vai chegar à sua resposta. Porque se a gente imaginar assim, poxa, será que eles precisavam fazer uma represa tão grande para ter um lucro tão grande para vender aquela bauxita e colocar em risco as vidas humanas? Aí nós vamos ver assim, o homem não se precaveu. E por outro lado, tem aqueles flagelos que independem do homem.
Por exemplo, eu não consigo ver que um coronavírus desse, por exemplo, o homem poderia ter evitado. Aí isso é considerado, lembrando que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. E olha a importância da nossa evolução. Que lá na época, os Espíritos respondendo essa pergunta, colocaram que na primeira linha dos flagelos destruidores, independentes do homem, estão a peste, que eles chamavam de peste. Na época o sarampo, peste aviária, aqueles tipos de gripes que matavam, gripe espanhola, que matavam assim, a metade da Espanha, metade da Itália, que morriam povos e mais povos. Aí eles colocaram ali, por exemplo, a fome. Hoje a gente pode considerar que esse flagelo da fome, ele pode ser evitado pela atitude do homem. Como eu disse aqui, na lei de conservação diz, no estudo da lei de conservação, que nós homens produzimos 5 vezes mais de tudo que é necessário para suprir as necessidades do nosso planeta inteiro. 5 vezes mais. 5 vezes mais. Na Terra, em todo o planeta. E ainda existe fome em determinados locais. O que significa isso? Significa que o homem não está sabendo compartilhar aquilo que lhe está sobrando. Isso para a gente é importante. Só que a gente é reticente para danar, né? Às vezes a gente abre o guarda-roupa, tem um tênis ali, tem um ano que você não coloca, mas você fala assim, poxa, mas ele está novinho. A gente é reticente em relação a isso. Isso não pode. Isso não pode. Por mais difícil que nos pareça, aquilo que a gente viu que não é imprescindível para nós, é imprescindível para o nosso irmão. Isso é bom e nos faz muito bem. Quando você entrega alguma coisa para um irmão que necessita e ouve dele aquele agradecimento, a gente recebe uma força espiritual divina de todos aqueles que estão tentando fortalecer aquele ser que você ajudou, eles passam a te fortalecer também. Isso como uma cadeia, tá? Uma sequência. Isso é interessante, porque isso não acontece só no bem, isso acontece no mal também, infelizmente. Então eu já li uma obra que ela diz, se você faz o bem para uma pessoa, tudo aquilo que está ligado naquele fio com aquela pessoa volta até você. Do mesmo modo, se você pensa mal de uma pessoa, estou doido para aquela pessoa e perdeu o emprego, tudo aquilo que você for conseguindo com esse sentimento mal, tudo aquilo vai retornar até você. Então, o pior que seja o aparecimento de uma destruição dessa, de pessoas morrendo por conta de vírus, ou de calamidades, ou de catástrofes, sempre é um aviso de Deus, que a gente precisa estudar mais. Olha que interessante, as pessoas estão lidando com uma dificuldade enorme para salvar vidas, para descobrir uma dose de uma vacina, que daqui a 3 meses, uma vez descoberto, nós vamos rir de coronavírus. Eu vou falar, isso é bobagem. Só que hoje nós não temos um antídoto específico para aquele DNA daquele vírus. Nós descobrimos para o H1N1, para a gripe suína, para a gripe aviária, todas foram descobertas. Só que enquanto estão morrendo as pessoas, ainda não há essa descoberta. Para que serve isso? O homem não se preocupa se o seu canhão vai atingir do outro lado do continente numa eventual guerra com a Venezuela, não. Preocupe-se em criar vacinas para salvar as vidas. É esse que é o recado. Destruição pelas guerras, que também é um modo de destruição. Aí Allan Kardec perguntou para os espíritos assim, o que impele o homem à guerra? Os espíritos responderam uma coisa muito interessante. O que faz o homem guerrear é que sobressai o instinto animal que o homem tem sobre o seu instinto espiritual. E se a gente voltar lá na época de Jesus, ou antes mesmo de Jesus,
quem vencia era quem conquistava mais território. O herói era aquele que invadia e matava os seus inimigos. E às vezes, esses espíritos reencarnaram algumas vezes e não conseguiram ainda ter evolução espiritual suficiente para entender que isso é absurdo, que hoje em dia não cabe mais em 2020 que nós estamos. À medida que nós formos progredindo, não vai haver mais a necessidade da guerra. Aí na questão seguinte, Allan Kardec perguntou: e a guerra vai desaparecer? Os espíritos responderam: vai. No dia que todos os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, não vai haver mais necessidade da guerra. Agora, Allan Kardec perguntou uma coisa para os espíritos interessante, e se eu perguntar para vocês aqui também, pode despertar uma curiosidade. A guerra é necessária? Olha que interessante, a gente tende a falar assim: não. Então o que os espíritos disseram? Um dia ela vai acabar, quando os homens verificarem que todos nós somos irmãos e que devemos cumprir a lei de Deus. Mas até lá, para a gente conseguir a liberdade, por exemplo, de pessoas oprimidas, ainda é necessária alguma guerra. Então hoje nós somos livres. A gente saiu de casa, nós viemos até aqui, essa casa espírita, nós andamos, as mulheres têm direito de indagar o marido: não, hoje eu quero comer hambúrguer, eu não quero comer pizza. E tem local em que a palavra do marido é a última mesmo, que a mulher tem que, sim, exatamente, que o marido tem que a mulher tem que ficar toda coberta, que a mulher não vota, não pode dirigir, isso em 2020, não pode fazer nada, a mulher não tem direito, não tem liberdade, principalmente em algumas ditaduras que ainda existem aqui na América do Sul e grandes ditaduras que ainda existem na Ásia, principalmente, em pequena parte da Europa, ainda existe isso. Então há necessidade de que algum tupetudo desse, que as pessoas chamam até de malucos, fala assim: não, nós vamos invadir lá e vamos libertar esse povo. Depois que tiver liberto o povo e que esquecerem que isso aconteceu, não haverá mais a necessidade da guerra. Então, no fundo, ela pretende sempre o progresso, pretende sempre a liberdade dos povos. Aí nós temos aqui a destruição pelo assassínio. Allan Kardec perguntou para os espíritos: é crime aos olhos de Deus o assassínio? Então é crime você tirar a vida de outra pessoa? E quando eu estudei sobre isso, eu me senti órfão de conhecimento. Há anos que eu trabalho com isso. Eu já participei de centenas e centenas de julgamentos e crimes dessa natureza. E nunca imaginei a resposta pelo lado espírita. Por que é grande crime a pessoa tirar a vida do outro? Porque aquele outro, vítima do crime, quando ele veio ao mundo, assim como nós, ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para expiar aquele erro do passado. Ele veio para provar aquilo que seria necessário. Então existia toda uma programação. Quando você tira a vida de uma pessoa, você está assassinando aquele que deu a vida àquela pessoa, porque você está arriscando daquela pessoa, impedindo aquela pessoa de cumprir toda aquela missão que havia sido confiada a ela. Então daí a gravidade do crime de assassinato. Então você impediu que Deus cumprisse algo que Ele queria cumprir para aquela pessoa. E o que acontece? A gente vê vários casos em reuniões mediúnicas de espíritos obsessores dizendo que estavam ali porque tinham que se vingar daquele que lhe tirou a vida um dia. Então esses espíritos dificilmente, salvo quando são evoluídos, dificilmente eles conseguem ter a sensatez de perdoar aquele que praticou aquele fato. E esse espírito passa a obsidiar. Aí Allan Kardec perguntou: e todo tipo de
morte que você causar tem a mesma gravidade? Os espíritos responderam de forma simples que é o mesmo que acontece na lei dos homens. Claro que não. Se você matar alguém querendo matar, é muito mais grave, por exemplo, que você sair daqui do centro correndo porque tem que ver um jogo de futebol e foi atender o telefone celular, atropelou e tirou a vida de alguém. O resultado é o mesmo, houve uma morte, mas a reprovabilidade da conduta está intimamente ligada à sua vontade final de praticar o ato. Então, quando a gente pratica um fato que a gente não quis, é muito menor a reprovabilidade. Isso é interessante porque quando a gente vê assim, a pessoa construiu uma barragem e a barragem se rompeu e tirou a vida de pessoas. Nós temos que ter muita prudência, porque há um erro, às vezes, da pessoa ter sido gananciosa, da empresa ter pensado somente no lucro e não pensado nos riscos. Mas no fundo, se você chegar para um engenheiro daquele e falar assim, você tem interesse em tirar a vida de alguém? Ele possivelmente vai falar de modo algum. Por isso que às vezes esses desastres são meio a meio responsabilidade pela negligência, mas por outro lado também vontade divina. Pois não, senhor? Nos ajuda um pouco. Legítima defesa da questão. Nós vamos falar nesse minuto da legítima. Você já tinha visto isso, não tinha não, meus slides? Fala a verdade. Você adivinhou. Legítima defesa. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassino? Perdoa Deus o assassino? Eu também fiquei surpreso com essa resposta, porque eu imaginei que de forma alguma a gente era perdoado se a gente tirasse a vida. E os espíritos responderam que não. Se for a única forma que você tem de salvar a sua vida, os espíritos disseram que você tem o direito de tirar, mas você tem que fazer uma análise muito criteriosa, porque qualquer chance que você tiver de impedir que você perca a sua vida, você não pode tirar a vida do outro. Então, por exemplo, o camarada liga e fala assim, estou indo aí agora que eu vou te matar. Aí você vai para a sua calçada armado, na hora que o cara aponta a arma para você, você atira. Essa não há perdão, por Deus. Porque o que você poderia ter feito? Ele falou que veio aqui me matar, não vou dar chance nada de eu revidar. Eu vou trancar meu quarto, minha sala, vou ficar escondidinho no banheiro lá do lado do vaso. Ele não vai ter chance de chegar perto de mim. Então, se a gente tiver como evitar a reação, nós devemos fazê-lo para não causar um mal maior. Então, em relação à legítima defesa, é isso. Destruição pela pena de morte. A pena de morte é um caso muito sério, porque se a gente fizer uma pesquisa popular hoje, tirando os espíritas, os cristãos de um modo em geral, a grande maioria vai falar que é a favor da pena de morte. Então, Cataguases, por exemplo, nós tivemos um caso há um mês atrás, que o sujeito estuprou e matou uma menininha linda de 13 anos. Primeira coisa que vem na cabeça, esse indivíduo tinha que ter pena de morte para ele. Só que se a gente for pensar pela justiça de Deus, a menor pena que poderia ser aplicada a ele é a pena de morte. Porque se a pessoa pratica um crime hoje grave desse, de tirar a vida de alguém, ele vai cumprir 2 tipos de pena. Durante toda a sua programação como encarnado, ele vai ficar trancado grande tempo, ele vai ficar isolado da família, do seu trabalho, do convívio social, sofrendo uma grande parte. Quando Deus achar que chegou a hora desse cidadão, ele vai para o plano superior começar a cumprir a sua expiação no local responsável para aqueles que assassinam as pessoas. Agora, se a pessoa pratica um mal, você vai lá e coloca ele numa cadeira elétrica, da primeira parte da pena ele vai cumprir 3 segundos só. Então, na verdade, você está abreviando a responsabilidade dele. Quando, na verdade, e assim, eu lhe
Eu tive participação durante anos aqui com as pessoas que praticam crimes. E às vezes a gente pensa assim, 5 anos é pouco para isso que esse cara fez. Então é interessante, qualquer dia desse, vocês entrem dentro do banheiro da casa de vocês, tranca a porta, pega a chave, joga lá na janela, experimentem ficar numa situação de que você não pode sair dali, durante meia hora só. Imagine você ficar 365 dias, vezes 5, vezes 10, é uma expiação, é uma prova. Então, essa pessoa vai cumprir isso em vida e vai cumprir após o seu desencarne. Então, para os espíritos, a pena de morte vai substituir aquilo que estava programado para aquela pessoa cumprir em vida e após o seu desencarne. Por isso que não é aceita. Então é isso, o nosso bate-papo. Eu não sei nem qual é o prazo do nosso bate-papo. Então gostaria de agradecer de coração essa vinda leopoldina, que a gente possa, cada um de nós, ter em mente de que nós estamos aqui por uma razão. Às vezes a gente não aceita o porquê que está sofrendo. Por que o meu vizinho está rindo o tempo todo e eu não estou rindo o tempo todo? Porque em algum momento dessa encarnação ou de uma outra encarnação, você riu o tempo todo, enquanto ele chorou o tempo todo. Cada um tem o seu tempo. Deus não erra. Se a gente tiver ciência de que Ele está junto de nós e que Jesus, que é o nosso modelo e guia, conhece as nossas necessidades, nos conhece pelo nome, sabe quais são as necessidades de cada um de nós, a gente vai aceitar com mais resignação isso que nós estamos passando. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês e fiquem na paz.